Juízes diz assim: aconteceu naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Seu marido se levantou, foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com eles. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. Sucedeu que ao 4º dia pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passar aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforme o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua esposa e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã, de madrugada, levanta-te a caminhar, e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu. E chegou até de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos abardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, tendo-se declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vamos e chegamos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. Retiraram-se para lá para passarem a noite, e entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa, para ali passarem a noite. Eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinavam em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando eles, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o ancião: para onde vais e de onde vens? Ele disse: viajamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha, pasto para os nossos jumentos, também pão e vinho há para mim e para minha esposa, e para o moço que vem comigo. De coisa nenhuma há falta. Então disse o ancião: passa já contigo, tudo quanto te faltar fica ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Levou-o à sua casa, deu pasto aos jumentos, lavou os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, bateram na porta,
e falaram ao ancião, ao senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, não faças coisa semelhante. Este homem entrou em minha casa, não faça tal loucura. Eis que minha filha é virgem e a esposa dele estão aqui. Eu as lançarei fora, humilhe elas, faça delas o que parecer bem aos seus olhos. Porém, a este homem não faça essa loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Mas aquele homem pegou da sua concubina, lhe a jogou fora, e eles a conheceram, abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo o amanhecer, a deixaram. Ao romper da manhã, veio a mulher, caiu à porta daquele homem onde estava seu senhor, e ficou ali, até que se fez claro. Levantando-se seu senhor pela manhã, abriu a porta da casa, saindo a seguir seu caminho, eis que a mulher, sua esposa, estava morta, à porta da casa, com as mãos sobre a porta. E ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando à sua casa, tomou uma faca, pegou a sua esposa, a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou por todos os termos de Israel. Então esse homem esquartejou a própria mulher. Nós vemos aqui na Bíblia a história desse casal, uma história cheia de situações que levaram esse casal a chegar nessa condição, que foi uma situação, a primeiro esquartejamento da Bíblia Sagrada. Como que um casal chega nesse estado? O que esse casal, quais os erros que esse casal cometeu para o casamento deles acabar de forma tão trágica? Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós pensamos, as coisas, simplesmente não dão certo, e nós simplesmente não queremos tentar identificar qual o problema. E esse casal, Deus de forma tão clara mostra os erros que eles cometeram, que são erros que têm entrado em muitos lares. Primeiro erro, disse o versículo 1, que aquele homem era um homem levita, mas ele vivia peregrinando e naquela época não tinha rei. Qual o primeiro erro que um casal pode cometer? Não se colocar debaixo de uma cobertura superior, não ter sobre si uma direção. Aquele homem era levita, um levita era alguém consagrado para Deus, só que ele tinha tomado o rumo da sua vida, estava seguindo aquilo que era a vontade do seu coração. A Bíblia fala de forma clara, se você ver no versículo 1, naqueles dias não havia rei, então não havia lei, não havia regras. Então essa situação simboliza pessoas que se colocam numa condição de sem lei, sem temor a Deus, sem nenhuma direção, porque há pessoas, olha o erro desse homem. Ele tinha se afastado da cobertura de Deus, porque se você andar com Deus, Deus vai reger tua vida. Se você frequentar a igreja, você vai receber direção para a sua vida, você vai ouvir a palavra de Deus. Ele era levita, mas ele estava sem rumo pela terra. E segundo, não havia rei, não havia lei sobre ele. E este é o primeiro erro que muitos homens, mulheres têm cometido. Sem Deus, sem a direção de Deus ou sem lei. Acham que podem seguir o seu próprio caminho, acham que podem fazer a sua própria vontade, o que o seu próprio coração mandar eles fazerem. E quem não tem rei, quem não tem direção, quem não tem lei, quem não tem responsabilidade sobre si, perde a noção de tudo. Então ele se casou, ele construiu uma família, só que ele anda conforme o rumo do seu coração. Ele não se coloca, ela não se coloca sobre uma direção.
Porque uma família, queridos, ainda que a pessoa não conheça Deus, mas se ela tem boas leis familiares, aquela pessoa vai conseguir ser guiada. Porque quando aquele homem, quando aquela mulher quiser fazer loucura, quiser por uma briga abandonar tudo, haverá lei familiar. E a lei familiar, as regras familiares, o exemplo de vida familiar, aqueles que são bons, pais, que tiveram bons pais, boa condição familiar, vão direcionar essa pessoa. Olha, não é assim, você não tem que largar as coisas dessa forma, você não tem que abandonar tudo dessa maneira. Então a pessoa que ela fica sem a cobertura de Deus, ou a pessoa que fica sem a cobertura de alguém sensato, de alguém que pode lhe ajudar, acaba cometendo loucura e gerando a destruição do próprio casamento. Se você tem sido uma pessoa independente demais, se você de repente não herdou, não está na sua alma impregnado leis morais, ou não teve uma boa família, uma estrutura familiar, isso fez de você uma pessoa desajustada, e hoje você tem um problema, você simplesmente quer abandonar tudo e sair sem rumo. Não vá por este caminho. Procure e busque a cobertura de Deus, primeiro. E segundo, procure e busque a direção de pessoas sensatas. Se você tiver sobre você um conselheiro sensato, que seja um casal de tios, que seja os seus pastores, que sejam os seus líderes, que sejam os seus pais, se você tiver sobre você uma cobertura sensata, pessoas que vão te instruir na hora do teu devaneio, na hora da situação difícil, você vai conseguir repensar, você vai conseguir superar e você vai conseguir suportar muitas coisas. A primeira coisa que destrói casamentos é essa independência e esse sentimento de que nós não precisamos de ninguém, que nós fazemos o que nós queremos e que nós fazemos o que está no nosso coração. Eu sou guiado pelo meu coração, está errado. O nosso coração é demasiadamente corrupto. O teu coração um dia ele declarou grande amor e fidelidade eterna, mas no outro dia ele é capaz de te dizer que você cometeu o maior erro da tua vida e que você deve sair sem rumo. Então hoje, casais, homens, mulheres, em nome de Jesus Cristo, se você assumir um compromisso de casamento, não viva mais como se você fosse um solteiro. Você tem responsabilidades. Esteja debaixo de leis espirituais, esteja debaixo de uma direção espiritual, esteja debaixo da palavra de Deus. O primeiro erro que gerou toda essa tragédia na vida desse casal foi esse, que eles tinham se afastado de Deus. Então esse é o primeiro ponto, porque a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras ninguém destrói. O cordão de 3 dobras é o marido, a mulher e Deus. É Deus no meio sustentando os dois. Porque quando faltar liga, quando faltar amor, comunhão, o cordão de 3 dobras é aquele cordão maior da presença de Deus, da palavra de Deus, que vai sustentar aquele casamento, mesmo no meio da dificuldade. Amém? Primeiro erro, este erro eles cometeram. Ele era levita, ele conhecia Deus, só que ele estava sem rumo, não tinha um rei, não tinham leis, porque às vezes você pode estar até afastado, mas se você tem sobre si um bom governo, tem uma boa família que te dá conselhos bons, eles vão te ajudar a manter a cabeça no lugar e tomar a decisão certa. Segundo erro que entrou nesse casamento, a infidelidade. Veja o que diz a palavra do Senhor aí mesmo em Juízes. A sua concubina, a sua esposa, adulterou contra ele. Então o que entrou agora nesse casamento? Entrou, olha lá, a esposa dele agora adultera. Então agora entrou a traição. Então o segundo mal que tem entrado e afetado e destruído casamentos é a traição. A traição
ela traz realmente essa destruição, ela gera essa marca de dano que tenta se perpetuar e destruir realmente o casamento. E essa mulher, perceba um detalhe interessante, né? Porque geralmente ressalta-se, o homem, mas aqui entrou a traição. Aquela mulher permitiu que um espírito de fascínio, um espírito, né, de traidor fizesse com que ela quebrasse a aliança dela com o seu esposo. Todo casamento tem alguém que é demasiadamente sensível. Todo casamento tem aquele que é o mais carente. Tem o mais racional com o mais carente. E o diabo vai tentar investir no mais carente. O diabo vai tentar investir naquele que se sente o não amado, aquele que se sente não acariciado, aquele que não se sente, né, cuidado. E é nesse que Satanás tenta investir, porque o plano dele é destruir a família. E essa mulher diz então que ela traiu o marido dela. E esse erro é um dos erros que tem destruído muitas relações. Pessoas que têm dado esse lugar, dado essa brecha para essa terceira pessoa entrar na sua vida. Tem dado essa brecha para essa mulher estranha, para este homem estranho entrar na sua vida. E a Bíblia fala, queridos, que a mulher estranha destila favos de mel. A mulher estranha não se refere só à mulher investindo contra o homem casado, mas se refere ao espírito do adultério. E eu quero que vocês vejam comigo Provérbios 5:3. Olha só o que fala sobre o espírito do adultério, sobre essa mulher estranha. Provérbios 5:3. Porque os lábios da mulher licenciosa destilam mel, a sua boca é mais macia que o azeite. Pode ir. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos seguem no caminho do inferno. Então, o que significa isso? O espírito do adultério, ele é alguém que é manifesto na própria Bíblia como uma entidade que é uma mulher. E isso envolve tanto o ataque contra o homem quanto contra a mulher. Mas uma das características desse espírito é essa: destila favos de mel, o paladar é suave como azeite. A investida da mulher estranha, a investida do homem estranho através das palavras. Ele vai falar o que você quer ouvir, ela vai falar aquilo que você deseja ouvir, e sua esposa não diz mais, e o seu marido não diz mais. Mas eu sempre sonhei ser chamado de bebezinho. Ela vai falar bebezinho. Eu sempre sonhei ser chamado de cachorrão. Ela vai falar cachorrão. Aí você vai falar: nossa, como que ela sabe? Olha o modo que ela me enxerga. Ela sabe o meu íntimo. Porque a mulher, o espírito do adultério, destila favo de mel, e o seu paladar é suave como abismo. Ela vai falar certamente o que você mais deseja ouvir, ou sempre desejou ouvir desde a sua juventude. Ela vai te envolver com palavras, são palavras sedutoras que o espírito do adultério tenta usar para destruir os casamentos. E você olha para a tua casa, e às vezes você olha para a sua esposa, para o seu esposo, e você vai dizer: ele me critica, ela me critica, ele não reconhece o que eu faço, ela não reconhece o que eu faço. Mas a mulher estranha, o quê? Ela vai apoiar tudo. Essa é a ação do espírito do adultério. E essa é a ação, o quê? Que diz a palavra do Senhor: o lábio é de mel, as palavras são suaves. Ela só vai falar o que você quer ouvir. É como um azeite, é tudo que você precisava ouvir. Afinal, você está estressada, você está estressado, e ele te reconhece, e ela te ama. Essa é a ação do espírito do adultério. Mas tem uma marca que diz no versículo 4: mas o final disso é amargoso como o absinto.
é agudo como a espada de dois gumes. Então, por trás de todas aquelas palavras bonitas, por trás de toda aquela sedução, daquele ataque, daquela investida, há uma ação demoníaca que quer tornar os seus dias amargosos como um absinto, que quer te levar a viver dias de transtorno, porque diz o que? O versículo 5: os pés dela descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Então o espírito do adultério é uma ação demoníaca que na verdade tem um intuito único: levar a pessoa para aquilo que é o inferno e os piores e mais terríveis prisões emocionais, espirituais, eternas. Olha o que diz também, eu quero que você veja, Provérbios 7:21. Provérbios 7:21. O que é o espírito da traição? Que é a segunda coisa que Satanás tem usado contra as famílias. Ela o faz ceder com a multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus lábios o arrasta. Ele assegue logo, como boi que vai ao matador, como louco ao castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está armada contra a sua própria vida. Então preste atenção, o segundo erro que essa família cometeu, que esse casal cometeu, foi quando um se abriu para a traição, quando um se permitiu ser seduzido e foi persuadido com palavras lisonjeiras e não percebeu que havia uma ação maligna que no tempo oportuno era como uma flecha que destruiu aquela família, que destruiu a vida daquela mulher. Perceba que quem acabou lá na frente sofrendo maior dano foi essa mulher. Então hoje, a segunda ação demoníaca que você vai denunciar na tua vida, se você tem sofrido investidas, se você tem sido cercado, se você já se sentiu até inclinado para quebrar tua aliança, por palavras tão doces, por pessoas que realmente parecem ser tão perfeito, é minha alma gêmea. Deus não une alma gêmea, Deus une pessoas diferentes para se completarem. Você e o seu esposo, cada um 50%, se tornarão 100%. Então não tem essa: olha, você vê, eu não gosto de tomar banho, ela também não gosta, está errado. Olha, eu sou desorganizado, ela também é. Não, é opostos. Os opostos se atraem para que eles se tornem um completo, em força, em inteligência, em administração, em sabedoria. Um é emocional demais, o outro é racional, para manter o tempero, para ensinar o emocional demais a parar um pouco, raciocinar um pouco, para ensinar aquele que é racional demais a sentir um pouco mais. Um é mão fechada, miserê, e o outro quer dar até o dinheiro para todo mundo. Por quê? É para você ensinar ele que não tem que dar o dinheiro para todo mundo, ele tem que aprender a administrar. E você que fica lá com a mão assim, tem que aprender também a abrir um pouco a mão. Tudo é para que sejam ali trocadas informações no convívio, trocados ensinos no convívio, para que os dois se tornem pessoas completas e pessoas que realmente vão ser imbatíveis. Um casal imbatível é quando um começa a aprender com o outro. Então, na tua área forte, o teu esposo é fraco mesmo. Porque eu sou tão ativo e ela é parada do zero. Pois é. Então você vai inspirá-la, ela vai começar a se mover mais e ela vai conseguir também te acalmar um pouco, porque a vida não é só tormento para que depois você tenha um infarto novo na vida. Então é uma troca de experiências, é um ensino contínuo. Deus une pessoas para que elas aprendam umas com as outras em nome de Jesus. Terceiro erro desse casal foi o abandono. Olha o que ela fez lá no livro de Juízes. Deixa eu mostrar, né, Carlos, onde que está? É Juízes 19:1. Olha
o que é feito então nesse casamento? O abandono, o desprezo entra nesse casamento. Diz o versículo: deixando-o, foi. Pode pular, versículo 3 mais ou menos. Olha, 2, isso. Versículo 2. Então ela traiu, entrou a traição e depois entrou o quê? O desprezo, o abandono. Simplesmente ela deixou ele e foi embora. Essa característica, que é a característica do desinteresse pelo cônjuge, a característica da indiferença pelo cônjuge, a característica da insensibilidade pela dor do cônjuge, a característica da frieza, do desdém, tem sido outro erro que tem tentado destruir centenas de casamentos. Quando o egocentrismo entra, aonde você firmou uma aliança para que os dois vivam em união, vocês vão crescer juntos, vocês vão construir juntos, mas quando entra o egocentrismo e você passa a pensar só em você, e você, o que importa é você estar satisfeito ou satisfeita, o que importa é você estar bem, e passa a ver e entrar isso que entrou na vida desse casal, o desprezo, a insensibilidade. Ela já nem se importava mais se estaria bem ou não. É a lei do descaso. A pessoa já não se importa, já não quer saber, já não liga, já não importa com a dor, já não importa com a enfermidade do cônjuge, não se importa com as feridas. É a lei do descaso. Entra em casa, nem olho fala, entra em casa, não tem a capacidade de perguntar nem como um está, como o outro está, nem se despede mais. É como se dois desconhecidos morassem dentro da mesma casa. A lei do descaso tinha entrado na casa desse casal. Havia ali abandono, havia ali desprezo, não havia nenhum relacionamento. Tem uma frase aí fora que diz assim: se você não quer dar satisfação, não case. Se você não quer companhia, fique com o seu cachorro. E se você não quer compartilhar nada, fique sozinho. Então esse sentimento de egocentrismo, que faz com que o outro se feche em si, só viva aquilo que é do seu interesse e não se importa mais com a dor, com o sentimento do seu cônjuge. Isso é uma arma que Satanás tem usado para destruir as famílias. E eu quero hoje desafiar cada casal que está aqui a despertar-se. Como você tem agido com a sua casa? Como você tem agido com o seu cônjuge? Como você tem agido? Será que ela ou ele se tornou alguém inexistente dentro da sua casa? Será que é como se a mulher simplesmente é uma empregada que está ali, ou se é homem, é simplesmente alguém que traz o recurso na casa? Não. Esse descaso, esse desprezo é uma arma que Satanás tem usado contra os casamentos. E esse erro também entrou nessa família. A palavra de Deus diz no livro de Timóteo que nos últimos dias os homens no sentido de humanidade, seriam amantes de si mesmos, seriam pessoas sem afeto naturais, implacáveis, orgulhosos. Mas a Bíblia fala: mas nós devemos observar a doutrina e nós devemos agir na fé, no amor e na perseverança em nome de Jesus. O mundo tem instruído a todos viverem por si mesmo, mas nós conhecemos a palavra de Deus, e você não vai ser alguém sem afeto natural, não vai ser alguém soberbo, não vai ser alguém, como diz aqui a palavra de Deus, sem sentimento, não vai ser alguém amante de si mesmo e sem consideração com o seu cônjuge. Por quê? Porque isso tem sido a ferramenta que Satanás tem destruído as famílias. Outra marca desse casamento foi a interferência negativa da família. Olha só o que diz o versículo 4. O sogro, pai da moça, o deteve para que ele ficasse 3 dias. Então o que aconteceu nesse casamento? Ele estava lá, sem Deus, sem lei, sem regra, sem nada, casou-se com essa mulher, sem Deus, sem lei, sem
foi lá ou passou a ter desprezo, abandonou. Aí o que acontece? Esse homem vai atrás de se reconciliar, ele vai atrás de tentar reestruturar sua família. Quando ele chega na casa do sogro dele e ele conversa com a mulher dele e fala: olha, vamos recomeçar, vamos fazer as coisas direito, né? Vamos tomar juízo. Aí o que diz? Que ele chegou, a mulher dele concordou, eles iam até tentar, mas aí houve a interferência negativa da família, que é algo extremamente prejudicial. O sogro começou a falar: não vai embora não, fica aqui. Aí ele não foi no primeiro dia. Passaram-se 3 dias. Aí a hora que ele ia sair: não vai não. Aí de novo, ele queria ir. Passou o 4º dia, passou o 5º dia, passou o 6º dia. Daí vinha e falou: não. Aí sabe o que aconteceu? Amanheceu, ele falou: não, hoje eu vou. Não vai não, você não tem que ir não. Aí o que aconteceu? Quando começou a madrugar, que ele conseguiu sair. E quando ele saiu ali no meio da madrugada, é lógico que ele estava correndo riscos maiores. E sabe o que tipifica isso? Tipifica a interferência negativa da família. Uma coisa, perceba, o versículo 1 falou a importância de você ter sobre si a influência de pessoas que vão te ajudar, que vão te auxiliar. Mas o quanto é prejudicial a interferência de pessoas com sentimentos negativos, com palavras contrárias sobre o teu casamento. Se vocês têm um projeto, se vocês têm uma palavra para atuar, para fazer, estão casados, e a sua sogra ou seu sogro, né, ou a sua mãe ou o seu pai, e começam ali, você casado, começam a alimentar sentimentos ruins. O que aquele sogro começou a fazer? Não, come mais do meu pão, come mais desse pão. E começava sempre a dar o seu alimento para aquele homem, para aquela família. E eu quero te dizer, a Bíblia fala: não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia fala também: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Quando você vai para construir sua família, você está indo para construir uma nova história. Então automaticamente, aquilo que são interferências negativas da sua família, você não deve levar para o teu casamento. Você não deve ficar lá enchendo tua cabeça do ódio, do ressentimento, das histórias ruins, do histórico familiar. Cada vez que você vai para a casa dos seus pais ou dos seus sogros, você volta envenenado, você volta intolerante, você volta cheio de pensamento que você não devia estar passando por isso, que você não precisava viver isso, e lá você é alimentado com um pão bolorento, e lá você está sendo alimentado com a história de uma família que até já passou por privações, já até fracassou, e você quer se alimentar ainda desse pão bolorento que não serve para você. Você construir uma família, você vai construir a tua história com a tua família. O que você suporta com a sua esposa, só você suporta. E o que você suporta do seu esposo, só você suporta. Não adianta você perguntar para sua irmã: olha, você sabe, eu acredito que eu faço isso com ele. Ela vai falar: que horror, como você aguenta isso? Porque ela não suporta. Cada um, Deus uniu numa condição que é realmente que um consegue suportar, que um consegue realmente aquilo que eu não suporto, você pode suportar. E talvez o que eu suporto, você não suporte. O que eu e o Daniel passamos no começo do nosso casamento, os nossos pais nem imaginam. Se eles soubessem, ou se eles souberem até hoje, eles mandam até hoje mesmo me separar para ver o que passou. Porque eles não admitiriam aquilo. Estava fora do contexto deles, mas nós suportávamos. Deus sabia. Deus uniu você ao teu cônjuge, Ele sabe, você é a tampa dessa panela, e Ele sabe que você tem condições de vencer, de aguardar o amadurecimento, de viver essa libertação, e a tua história você escreve com Deus. Você vai escrever com Deus. Você casou? Amém. Então, você tem uma história com Deus. Ah, mas sabe, falaram para mim: olha, eu não preciso ficar aguentando não, porque hoje em dia é tão fácil separar. Não fique buscando esses conselhos dos ímpios. Não, mas e aí, a minha própria irmã, minha mãe que me ama tanto, não tem nada a ver com sua mãe ou sua irmã.
Construa a tua história familiar. Você tem uma história, você tem algo que Deus quer fazer com a tua família, e é diferente da família que está do teu lado, é diferente da vida da sua mãe, é diferente da vida de cada um. Aquilo que for influência benéfica, aquilo que for conselho correto, assimile. Mas tudo aquilo que só vier para gerar ódio, intriga, fazer você ser impaciente, intolerante, desajustado no teu casamento, chega. Não serve para você, porque Deus, Ele tem poder de usar você com a tua perseverança e construir uma história poderosa na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aquele sogro começou a dizer: não faça isso agora não faça isso agora não, e fez aquele casal correr risco de vida. Aquele casal foi morto, na verdade, por causa da interferência da família negativamente, porque eles acabaram saindo pela madrugada na rua, e na madrugada da rua foi o momento em que eles acabaram vivendo toda aquela ameaça, afronta, e até entrou a morte. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, não coma comida amarga, não coma comida que é comida antiquada, comida que não é para a tua vida. O que é que Deus tem falado para você? Olha, Deus me fala de restauração, mas olha, todo mundo ao meu redor fala: por que eu não desisto? Então, coma o pão vivo que veio do céu, se alimente da palavra de Deus, que isso vai manter tua família ajustada e erguida, e você vai mudar a história da tua família, em nome de Jesus. Amém? Não coloque sua família no meio dos teus problemas particulares. Não fique comparando, né, o seu casamento com a vida da sua mãe, do seu pai. Era bem melhor morar com os meus pais. Meu pai consertava tudo em casa e você não faz nada. Minha mãe lavava e passava a roupa toda semana, agora eu fico aqui e minha roupa está amassada. Não fique comparando. Construa a tua história familiar, se ajustem, se respeitem, né? Olhem um para o outro e comecem a erguer a vida estabilizada de vocês, em nome de Jesus. Vocês são uma só carne, em nome de Jesus. Outro erro que esse casal cometeu: a autoconfiança material fez com que ele não tivesse pressa, não tivesse cuidado com as coisas e a vida com Deus. Olha o que diz o versículo 18. Ele fala: viajamos de Belém para Judá, até o lado da montanha de onde sou. Fui a Belém, porém agora vou à casa do Senhor, mas ninguém me recolhe em casa. Aí depois ele acaba indo para a casa de um senhor, e diz o versículo 22: estando eles alegrando o coração, os homens daquela cidade, que eram filhos de Belial, cercaram a casa, e começou toda a situação. Aquele homem, ele não estava com pressa, ele não valorizava as coisas espirituais na vida dele, ele estava confiante nos seus bens materiais. Quando ele disse: olha, eu vou voltar para a casa de Deus, eu estou aqui, mas olha, eu vou voltar. E aí olha que detalhe interessante. Aí perguntaram para ele: mas como que vocês estão? No versículo 19: eu tenho pão, eu tenho vinho para mim, para minha esposa. Quanto a isso não tem problema nenhum. Ele estava confiante, porque ele tinha o sustento dele, ele estava sossegado. Então eu não estou com pressa, a minha vida espiritual não tem pressa. Só que foi nesse momento em que ele estava ali, achando que estava tudo normal, achando que as coisas espirituais podiam deixar para amanhã, que mesmo que a vida com Deus deles não tivesse em ordem, não tinha problema, afinal eles estavam bem financeiramente. Foi nesse momento que os ladrões vieram, que aqueles bandidos vieram, cercaram a casa e tentaram trazer o abuso, e acabaram trazendo ali toda aquela situação espiritual contra aquele casamento, contra aquela família. E hoje eu quero dizer, em nome de Jesus: casais, despertem com relação à vida espiritual de vocês. Muitas vezes é muito mais fácil você: nós estamos bem, e você: deixa a gente curtir a vida, tudo bem, a gente ama a Deus, outro dia a gente vai, outro dia a gente se posiciona, outro dia a gente está lá adorando a Deus, e você prefere ficar muitas vezes adormecido num sofá, você prefere muitas vezes
criar qualquer outra atividade do que ir à igreja? Quantos casais não entendem a sua responsabilidade espiritual? Esse homem estava confiante. Eu tenho pão, eu tenho vinho, eu tenho que voltar para a casa do Senhor, mas o que eu tenho aqui dá para sustentar a gente um bom tempo, não estou tranquilo. E olha que detalhe interessante que diz, que na hora que ele estava rindo e se alegrando, cercaram a casa. E eu quero repreender hoje todo espírito de apostasia, de frieza espiritual, que te mantém morno, que te mantém, dormindo quanto às coisas espirituais, e o inimigo só está querendo arrumar espaço para contra-atacar a tua família. Mas você vai despertar em nome de Jesus Cristo, e você vai sim valorizar Deus na tua vida, a presença de Deus, e você vai dizer: eu preciso mesmo retomar o meu cuidado espiritual, eu preciso da cobertura de Deus, eu preciso de Deus na minha família. Eu não vou me acomodar porque de repente eu estou bem financeiramente agora. Eu não vou me acomodar porque, humanamente falando, eu estou em condições de viver bem com a minha casa. Mas eu sei que se não for a bênção de Deus, nós não subsistiremos. E eu quero declarar essa verdade espiritual. Você vai despertar. Por quê? Porque Deus, Ele quer dar livramento para você e para a tua família, em nome de Jesus. Quantos casais estavam rindo, estavam tranquilos, afastados da casa de Deus, parecia que tudo estava certo, e repentinamente são atingidos por tragédias, por separações loucas, por situações destrutivas. Por quê? Porque o Senhor é o guarda de Israel. Se refugie no Senhor, porque Ele vai te dar direção, Ele vai te dar apoio, e Ele vai dar livramento para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero, por favor, Carlos, põe Jeremias 13, só para a gente ler juntos, antes de nós irmos para o outro erro que esse casal cometeu. Jeremias 13:16. Diz assim a palavra do Senhor: dai glórias ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, antes que os vossos pés tropecem no monte tenebroso, antes que esperando luz, Ele a mude em densas trevas e a reduza a profunda escuridão. Então o que é isso? Dê glória a Deus agora, reconheça a Deus na tua vida agora, enquanto há luz. Não espere a escuridão, não espere a situação difícil entrar na tua casa, na tua família, para você perceber o quanto é importante a presença de Deus no teu lar. Convide Jesus para o teu casamento. Tenha uma vida com Deus. Dai glória ao Senhor antes que venha a escuridão, antes que o teu pé tropece no monte tenebroso, antes que esperando luz venha a sombra de morte. E o que aconteceu com esse casal foi isso. Ele estava autoconfiante, ele tinha ali condições financeiras, ele não estava preocupado com a situação espiritual da casa dele, ele estava adiando as situações espirituais, e ele acabou sendo pego de surpresa por uma situação terrível. Sexto erro que esse casal cometeu: afastados de Deus, eles acabaram sendo cercados pelo espírito de imoralidade, fascinação e depravação. O que aconteceu no versículo 22? Ele estava rindo, ele estava lá se alegrando, contente com o que ele tinha, longe da casa de Deus, longe de Deus, dos princípios de Deus. De repente, uns homens malignos cercaram aquela casa, e vieram homens querendo abusar daquele homem. Veio o espírito do homossexualismo, veio ali, além disso, que era o espírito realmente do abuso, e até que por fim, você vai ver que todo tipo de depravação quis atingir aquela família, até que aquela mulher, ela foi violentada. Queridos, muitos casamentos já aconteceu isso aqui. Os dois estão lá, estão tranquilos, um está alheio às coisas de Deus, não está nem aí, parece que está tudo normal. De repente, esse espírito de prostituição cerca a casa, e de maneira astuta, de maneira maligna e forte, atinge um dos familiares. Eu já vi casos de homens que foram pegos em pornografia virtual, num vício tão terrível, que eles foram pegos várias vezes, e loucamente eles não conseguiam abandonar aquele vício da pornografia virtual. Estava tudo bem naquela casa, estava tudo certo,
Mas olha que detalhe interessante. Foi passando os dias, o distanciamento de Deus, até que o inimigo cercou com todo tipo de imoralidade. Veio o homossexualismo, veio o abuso sexual, até que por fim conseguiram abusar sexualmente daquela mulher. E há muitos homens sendo atingidos pelas mulheres, sendo atingidos pela prostituição, pela imoralidade virtual, traição, adultério. Repentinamente foram cercados, foram vitimados, foram dominados por essas forças, e cegos estão ali tomados por essa força maligna. Muitos casais afastados de Deus, tranquilos no seu bem-estar, de repente são pegos de surpresa. Vem o seu cônjuge envolvido imoralmente, traindo terrivelmente, enlouquecido, a ponto de falar: eu não consigo me libertar disso, eu não consigo largar disso. É demônio, é esse espírito de adultério que nós vimos, que ele fascina, mas o intuito é levar a pessoa à ruína total. E hoje nós queremos denunciar também essa ação maligna que quer fazer com que o espírito da imoralidade cerque filhos, esposas, esposos. Já vimos casos de homens até avançados em idade, que no entanto estavam presos àquilo que era a condição de pornografia, presos àquilo que era, como já vimos caso de alguém estar preso a alguém que nunca nem viu pessoalmente, porque ficou preso pela prostituição virtual. Tudo estava bem naquela casa, humanamente falando. Outros que foram presos por mulheres estranhas, outras que foram presas por homens estranhos. Tudo começou com simples conversas, e aquilo se tornou uma grande prisão, suficiente para lançar essa pessoa nesse estado de destruição familiar. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela foi submetida a todo tipo de ataque sexual. Ela ficou a noite inteira sendo abusada. E é isso que Satanás quer. Ele quer submeter a pessoa às piores e terríveis sujeiras, imundícias e morais. Era um homem, era uma mulher que tinha tudo para ter seu matrimônio imaculado, ter sua vida sexual saudável, mas porque realmente estes erros que foram cometendo abriram essa porta, e tudo que o inimigo queria era aquilo. E pode ver que você pode até já ter tido experiência de conhecer alguém, homens, mulheres que ficam tão ensandecidos e tão loucos, que se jogam numa vida terrível de pornografias, de vícios, de sujeiras e de contaminações. Foi isso que Satanás fez com essa mulher. Ela passou a madrugada inteira sendo abusada por aqueles homens. Ela, que um dia começou só com uma traiçãozinha, e o inimigo quer assim, ele quer uma pequena traiçãozinha. Ah, mas não tem problema. O que Jesus falou? Se você já sente uma atração impura pelo sexo oposto, você já está cometendo adultério. Então era uma pequena traiçãozinha, mas depois o inimigo conseguiu lançar na mais terrível decadência sexual. E há homens caindo dessa forma, há homens, há mulheres que já estão se envolvendo e estão sendo pegos dessa forma. Nós temos visto e vimos casos de pessoas que passaram a ter barreiras terríveis com o seu cônjuge, depois que se abriram para pequenas traições e começaram a não conseguir ter vida sexual com a sua própria esposa, com o seu próprio esposo. Temos visto casos de barreiras, de homens que tinham um vício daquilo que é a masturbação, de mulheres que tinham um vício da masturbação e não conseguiam ter relação com o próprio cônjuge. Isso é demônio, é o cúmulo do egocentrismo. Então as pessoas iam lá, se masturbavam, e aí o cônjuge, querendo a sua vida sexual, nunca tinha. Por quê? Porque a pessoa se sacia por si só e ela vive a vida dela, ou ela faz o que da forma dela. Está repreendido todo esse ataque demoníaco contra os casamentos. Em nome de Jesus, o teu leito vai ser saudável. A Bíblia fala: busque contentamento com a mulher da tua mocidade. Você vai buscar prazer, satisfação com o teu cônjuge, e você vai encontrar esse prazer em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com esse casamento? A morte atingiu esse casamento. Vocês viram o que aconteceu no versículo 27? Ele acorda pela manhã
o corpo da mulher dele está estendido diante da porta. Ele olha para ela e olha que coisa. Diz que ele, versículo 27, levantou-se pela manhã, abriu a porta, viu a mulher caída morta na porta da sua casa. E ali, ele simplesmente falou: levanta. Olha só, o que é isso? O máximo, o pico da morte num casamento. Sabe o que significa isso? A morte já tinha entrado ali. Aquele que até então lutava por ela, aquele que até então perdoava as traições, aquele que até então lutava pelo casamento, agora ele já não se importa mais. A mulher dele está sendo abusada do lado de fora da casa dele uma noite inteira e ele dorme. Você sabe o que é isso? Está aí no versículo 27. Levantando-se pela manhã, seu senhor abriu a porta e ia para seguir o seu caminho. E eis que a mulher, sua esposa, estava na porta caída. A morte já tinha entrado naquele casamento. Já ninguém mais se importava com ninguém. Como que um homem consegue dormir com a mulher sendo aí, tomada, abusada, violentada? A morte tinha entrado. A frieza já tinha impregnado todo mundo. Antes, ela era fria. Antes, ela que se desfazia dele. Antes, ela que abandonou ele. Mas de tanto ela plantar aquela frieza, de tanto ela plantar só aquela atitude, o que aconteceu? Chegou a hora que ele mesmo já estava totalmente apático e frio. Guarda uma coisa: cuidado com o que você planta no teu casamento. Se você plantar carinho, se você plantar respeito, você vai colher respeito. Mas se você plantar só agressão, maltrato, se você plantar só desinteresse, inevitavelmente esse homem, essa mulher pode te amar loucamente e ser apaixonado como esse homem. Ele tinha sido traído, ele tinha ido lá na casa, ele tinha pedido para voltar, ele tinha sido deixado, mas ele continuava ali amando. Mas chegou a hora que morreu dentro dele. Então o que é isso? Cuidado com o que você tem semeado no teu casamento. O que você tem semeado? Respeito, amor, comunhão, perdão, ódio, desinteresse, maltrato, agressividade? Então, essa pessoa pode ser boa de tudo hoje, mas amanhã, inevitavelmente, você vai estar recebendo, porque você conseguiu macular esse sentimento bom. Por isso, aprenda, lance semente boa no teu casamento em nome de Jesus Cristo. Lance sementes da comunhão, do respeito, do amor, porque Deus quer restaurar a sua vida. E sabe qual foi o último mal que aconteceu naquela família? E é o que acontece? Aquela mulher ficou em pedaços. Versículo 29. O que aconteceu? Depois que ele viu o corpo dela no chão, ele pegou a faca e esquartejou em 12 partes. Mas o que é isso, pastor? O que significa isso? Espiritualmente, queridos, a Bíblia fala que quando você se une à sua esposa, você se torna um corpo com ela. Aquela mulher, ela passou a viver ali aquela vida de traição, e agora ela já estava espiritualmente em pedaços. Quando aconteceu aquilo fisicamente, era só um contexto da realidade dela, porque cada pessoa que você se relaciona sexualmente, você deixa um pedaço de você. Olha o que diz, é importante vocês verem que está na Bíblia isso. 1 Coríntios 6. Aquela mulher ali em pedaços retratava o verdadeiro estado espiritual dela. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se une à meretriz ou à prostituta faz-se um corpo com ela? Como? Porque foi dito: os dois serão uma só carne. Pode continuar. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Versículo 18. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, cada pessoa que alguém se deita, ela está deixando um pouco de si. Os dois se tornam uma só carne.
Por isso que há pessoas que se sentem insatisfeitas no seu casamento. Eu me sinto insatisfeito. E cada vez você quer afundar em mais situações e mais prazeres que não vão te preencher nunca. Porque você está dilacerado, você precisa ser restaurado, você precisa voltar a ser um só corpo. Quem se une a Deus, então se torna um. E eu quero quebrar hoje todo esse sentimento maligno que estraçalhou você, todas as quedas sexuais, desvios, adultérios, prostituições, envolvimentos extraconjugais que fizeram com que você hoje estivesse dilacerado. Você está em pedaços, né? Está um pouco lá no corpo de ciclano, está outro corpo lá no corpo de ciclano, está outra parte lá no corpo de Beltrano, e você fica sempre se sentindo insatisfeito com o seu cônjuge. Por quê? Porque você, na verdade, precisa ser restaurado. E você fica achando que é o seu cônjuge que não é suficiente para te satisfazer, mas o problema não é o seu cônjuge. O problema é que você está em pedaços e você precisa ser restaurado diante do Senhor. Quando você se une a uma prostituta, você se une, se faz um corpo com ela e os dois se tornam uma carne. Então tem gente que está como essa mulher, né? Está em 12 pedaços, está em 15 pedaços. E aí não é satisfeito, não se satisfaz com ninguém. São memórias, são situações. Porque com fulano, ciclano eu vivi isso. Porque eu tive prazer tal com Beltrano. Está repreendido da tua vida todo desvio, toda situação que te destruiu, que te dilacerou, que não quer que você seja inteiro no teu casamento. Você vai ser inteiro e você vai alcançar o prazer, você vai alcançar a bênção do Senhor na tua vida, e você vai alcançar aquilo que Deus fala. Você vai ter prazer com a mulher, com o esposo, o teu cônjuge, em nome de Jesus. Amém? Esses erros foram um erro desse casal. Eu só vou repetir o que isso vai fazer a oração com vocês agora. Primeiro erro, eles não tinham a cobertura de Deus. Se você não tem a cobertura de Deus, está afastado, hoje se põe diante do Senhor. Segundo erro, eles não tinham um rei sobre si. Eles não tinham ninguém para lhes aconselhar no momento da neura, no momento da loucura. Quando você tiver pressa a uma loucura, busque uma autoridade espiritual. Busque alguém sensato. Se seus pais são sensatos, busque seus líderes, seus pastores. Mas receba um conselho para ajudar você a manter a tua mente no lugar. Segundo erro, a traição. Eles permitiram que pessoas estranhas interferissem naquele casamento. Guarde uma coisa: o teu amigo é teu esposo e a tua amiga é tua esposa. Quando você começa a abrir tua vida inteira para outra mulher, e você, mulher, começa a abrir tua vida para outro homem, você está abrindo uma grande brecha para essa pessoa entrar na tua vida e passar a ter domínio sobre você. Não tem jeito. Não existe amigo fora de casamento, a não ser do mesmo sexo e a não ser outra coisa, o casal saírem juntos. E mesmo assim, o teu conselheiro é a mulher. Você que é mulher, a troca de experiências. Quando você começa a abrir sua vida para um outro homem que não é seu esposo, pode saber, você vai se tornar sensível, dependente, vai se tornar fraco, e aí automaticamente, facilmente você se tornar uma presa e vir a cair num adultério. Terceiro erro desse casal: eles abandonaram um ao outro. A insensibilidade tinha entrado naquele lugar. Eles não tinham nenhum tipo de cuidado mais um com o outro. Quebre hoje da tua vida. Se é o desleixo que prevalece, se não há um cuidado mais entre vocês, restaura hoje diante do altar em nome de Jesus. Quarto erro: eles deixaram a família deles influenciarem negativamente na vida deles. Eles não construíram a história deles. Eles estavam fazendo repetir aquilo que era, estavam comendo pão que era o pão da família deles, e eles acabaram ali sendo mortos. E toda a família que realmente não se abre para construir a sua própria vida, acaba não subsistindo. Quinto erro: a autoconfiança material fez ele não ter pressa para buscar a Deus na vida dele. E o sexto erro que nós falamos: afastado de Deus, ele acabou sendo cercado pela imoralidade, e eles nem perceberam. O mal entrou e a depravação destruiu aquele casamento. Hoje o maior mal que tem destruído os casamentos é o adultério.
O maior mal que tem destruído os relacionamentos é homem estranho e mulher estranha. Não é só mulher estranha, mas não. É homem estranho que tem vindo com muita astúcia e casais têm se destruído. Por quê? Porque o inimigo tem esse interesse, jogar a pessoa na pior devassidão e pecado. E que hoje seja quebrado tudo isso do teu casamento, da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu peço, por favor, ao bispo que ore conosco e quebre todas essas sentenças sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e o nosso casamento. Vamos ficar de pé, por favor. Meu pai sempre falava assim, que o nosso casamento é um baú cheio de pedras preciosas. E não dá para nós protegermos os nossos casamentos mantendo a porta ou aquilo que é a condição do baú aberto. Então hoje nós vamos fazer uma oração de quebra e pedir. Pega o pessoal, ele pegar folha e papel, né? A gente vai fazer, já estão trazendo, né? Você vai fazer uma oração, nós vamos fazer duas orações. A primeira é quebrando todas essas influências que você foi ministrado na palavra e que de repente você identificou alguma coisa. A segunda coisa, depois você vai escrever, você vai sentar, daqui a pouco você senta e você vai escrever. E algumas áreas da tua vida que o Espírito de Deus já me direcionou para você escrever. E é muito importante, né, que o seu cônjuge não fique de olho, porque tem coisas no casamento que o marido ele não consegue falar, ou que ele tem receio de falar, e vice-versa, porque de repente a esposa não tem estrutura para ouvir. E isso vai, em vez de ser uma cura, vai ser o quê? Uma tormenta. Então, a cura interior coletiva que nós vamos fazer agora é exatamente isso. Você vai escrever. E também não vai chegar em casa, ele vai falar para a tua esposa ou para o teu marido: o que você escreveu lá? Não, você já escreveu. Daqui a pouco nós vamos ter um ato profético. E isso está no mar do esquecimento, porque tem alguém que não sou eu nem a pastora, que é o próprio Deus que está aqui, que vai trazer perdão de pecado sobre a tua vida, e toda a habilitação do teu casamento que Satanás está influenciando vai ser quebrado da tua vida em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Então, repita essas palavras comigo e diga assim: em nome de Jesus, tudo que me levou através da emoção, da lógica humana e do meu orgulho sair debaixo da cobertura, deixar de ouvir a palavra do Rei Jesus e deixar de ter a direção, está quebrado agora da minha vida. Eu coloco o meu casamento debaixo da cobertura de Jesus Cristo e da Igreja Apostólica. Eu quero da minha vida, do meu casamento, toda a traição, tudo aquilo que gerou, que habilitou a traição através do pensamento, do sentimento, sentimentos de ódio, de raiva, de vingança, está quebrado agora. Todo sentimento de disputa, todo sentimento de competição está quebrado agora. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Deus toda a ação que eu tomei e que gerou abandono, descaso, está quebrado agora. Eu denuncio diante do Senhor, em nome de Jesus, toda a influência da família, fala novamente, toda a influência da família, toda a carga emocional, toda a carga intelectual, toda a influência dos meus pais está quebrado agora.
Fala assim: eu quebro todas as coisas e estão quebradas em nome de Jesus. A influência não terá êxito na minha vida. Diga assim: eu deixei pai e mãe para me unir segundo a palavra do Senhor que foi direcionada. E eu quero agora toda maldição hereditária, toda influência hereditária na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu casamento. Está quebrada agora. Eu tenho a bênção do Senhor sobre o meu casamento. Eu tenho a bênção do Senhor sobre a minha vida. O Senhor me toca agora. O Senhor renova a minha vida, o meu corpo e a minha aliança. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda a autossuficiência material, toda a confiança material, onde eu falei: o meu carro, o meu dinheiro, o meu tudo está quebrado agora. Eu declaro que Deus me deu uma família, então não é o meu dinheiro, não é o meu bem, mas são os nossos bens, os nossos recursos. E eu declaro agora aliança e peço perdão diante de Deus por essa ausência, por essa autossuficiência. Está quebrada agora toda a raiva, toda a ação, toda a fase difícil que eu passei no meu casamento e que gerou o afastamento do Senhor, da casa de Deus, de ouvir a palavra,